Seja bem-vindo ao desfecho da nossa história. Ela começa agora. Toquei a campainha da casa onde morei por anos. O portão ainda era verde, meio enferrujado nas bordas. Meus dedos tremiam. Por um segundo, pensei em voltar atrás. Mas a porta se abriu. Era João. Ele ficou ali, parado, com os olhos presos nos meus. Não disse nada. Nem eu. Seu cabelo estava mais curto, um pouco grisalho nas laterais. Ele parecia mais magro, mais cansado. Mais bonito, de um jeito que só o tempo dá. Oi, João. Minha voz saiu fraca, quase como um sussurro. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Você voltou mesmo. Assenti, sentindo as lágrimas ameaçarem. Mas segurei. Eu tinha que ser forte. Tinha que merecer esse momento. Posso entrar? João respirou fundo, abriu mais o portão e deu um passo pro lado. A casa sua também, ou pelo menos já foi. Entrei devagar, como quem pisa num campo minado. A sala estava simples, arrumada, com o mesmo sofá velho de quando fui embora. A mesa de jantar tinha marcas de copo e cadernos escolares espalhados. Senti um aperto no peito ao ver os desenhos coloridos de criança colados na geladeira. Eles estão? Perguntei, me referindo aos nossos filhos. Estão na escola. Vão chegar no fim da tarde. Silêncio. Eu sentei no sofá. Ele ficou em pé, encostado na parede. Seus braços cruzados, os olhos firmes em mim. Por que agora, Maria? Engoli seco. Porque eu vi que o que eu procurei lá fora nunca teve valor de verdade. Eu fugi achando que estava escolhendo a liberdade, mas só encontrei solidão. E saudade. Ele abaixou a cabeça, passou a mão pelos cabelos. Ficou um tempo quieto, como se processasse tudo o que eu dizia. Você sabe o que deixou para trás, né? Sei. Todos os dias. Cada um deles. Nunca deixei de pensar nos 4, e em você. João andou até a janela, olhou para a rua. Quando virou para mim, seus olhos estavam marejados. Maria, eu nunca parei de te amar. Mas você quebrou muita coisa quando se foi. E não foi só em mim. As crianças, elas. Eu sei. Interrompi. Eu não espero que me aceitem de volta assim. Mas eu preciso tentar. Preciso mostrar que mudei. Que me arrependo. Ele se aproximou, puxou uma cadeira e sentou de frente para mim. Seus olhos estavam mais calmos agora, mas ainda cheios de dor. A gente pode conversar. Recomeçar, talvez. Mas não vai ser fácil. Você tá preparada para isso? Respirei fundo. Era agora. Ou nunca. Tô. Mesmo que eles me odeiem no começo. Eu vou ficar. E vou lutar por cada um deles. E por você também, se você ainda quiser. Ele não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão, devagar, como quem testa água fria. Eu segurei. Pela primeira vez em anos, senti um calor que me lembrava o lar. E ali, de mãos dadas, entre mágoas antigas e esperanças tímidas, recomeçamos. O tempo pareceu passar devagar naquela tarde. A cada segundo, meu peito apertava mais. João ficou em silêncio quase o tempo todo. Preparou café, me ofereceu, sentou no canto da sala com um livro aberto, mas sem ler. A tensão entre nós não era de raiva, era de expectativa. Ambos sabíamos que o momento mais difícil ainda estava por vir. Às 17h40, ouvi o portão bater. Meu coração disparou. As vozes vinham animadas, infantis, correndo em direção à porta. Um frio me subiu pela espinha. João levantou, deu uma olhada para mim e disse: Eles não sabem que você voltou. Assenti em silêncio, e me levantei. As mãos tremiam. A porta se abriu. Pai, olha o que a tia Jo me deu. Gritou Lucas, o mais novo, entrando correndo com um carrinho na mão. Clara, a mais velha, entrou em seguida, com a mochila nos ombros, os olhos grudados no celular. Pedro e Ana vinham logo atrás, discutindo algo bobo. Quando todos estavam dentro, me viram. Foi como se o tempo congelasse. Clara parou no meio da sala. O celular escorregou da mão dela e caiu no chão com um baque surdo. Pedro e Ana se entreolharam. Lucas foi o único que sorriu, mas logo se conteve. Mãe! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Tentei sorrir, mas minha voz quase não saiu. Oi, meus amores. Clara deu um passo para trás. Isso é algum tipo de brincadeira? João se aproximou, tentando manter a calma.
Não é brincadeira, filha. A sua mãe voltou. Depois de anos. Ela gritou, a voz embargada. Depois de sumir como se a gente fosse descartável? Clara, eu sei que... Não, você não sabe. Ela me cortou com fúria nos olhos. Você não sabe o que foi ver o pai chorando escondido. Você não sabe o que foi Lucas me perguntar toda noite se a mamãe ia voltar. Você não sabe de nada. Ana começou a chorar. Pedro ficou mudo, com os braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. Talvez eu fosse mesmo. Lucas me olhava com esperança e confusão. Você vai embora de novo? Ele perguntou baixinho. Me ajoelhei, na altura dele, tentando não chorar. Não, meu amor. Eu não vou a lugar nenhum. Nunca mais. A mamãe errou. Errou feio. Mas eu voltei para ficar. Para ser mãe de verdade. Para cuidar de vocês. Lucas me abraçou forte. Quente. Inocente. Clara virou o rosto, limpando as lágrimas com raiva. Você acha que pode voltar e fingir que nada aconteceu? Que basta dizer me desculpa e a gente vai correr para seus braços? Não somos mais bebês. Eu não acho isso, Clara. Eu sei que vai demorar. Eu não quero fingir nada. Eu quero merecer estar aqui de novo. Um dia de cada vez. Do jeito que vocês quiserem. João se aproximou devagar, pôs a mão no ombro dela. Filha, ninguém aqui tá te pedindo para perdoar agora. Só para tentar dar uma chance. Por mim. Por vocês. Clara olhou pro pai, depois para mim. O ódio nos olhos virou mágoa. A mágoa virou silêncio. E então, ela apenas subiu as escadas sem dizer mais nada. Eu vou ajudar ela com o dever, disse Pedro, e subiu atrás. Fiquei ajoelhada ali, com Lucas nos braços e Ana ainda chorando no canto da sala. João se aproximou, se abaixou ao meu lado e sussurrou. Não desiste. Esse foi só o primeiro passo. Assenti. Eu sabia que o caminho seria longo e difícil, mas aquele abraço de Lucas me deu força. A porta estava entreaberta. Ainda não era lar, mas era um começo. Naquela noite, o silêncio era tão alto que me dava dor de cabeça. A casa, que já foi minha, agora parecia uma terra estrangeira. Eu fiquei no quarto de hóspedes. João fez questão de organizar o espaço para mim, mesmo sem dizer muita coisa. Foi gentil, mas não íntimo. Ainda havia um muro entre nós. Deitei na cama, mas o sono não vinha. Ficava pensando nos olhos da Clara, no olhar de pedra do Pedro, no choro da Ana e no abraço do Lucas. Um turbilhão. Parte de mim queria fugir de novo. Mas outra parte, mais forte, dizia: fique. Aguente. Reconstrua. Já passava da meia-noite quando ouvi batidas leves na porta. Tá acordada? Era a voz de João. Tô, pode entrar. Ele abriu devagar, segurando 2 canecas. Trouxe chá, camomila. Sempre te ajudava a dormir. Sorri fraco. Peguei a caneca e agradeci com os olhos. Ele sentou na beirada da cama, olhando pro chão. As crianças estão dormindo. Clara ainda tá com raiva, claro, mas eu falei com ela. Ela te ouviu mais do que deixou transparecer. Obrigada por isso. Eu sei que tô pedindo muito, João. Mas eu precisava voltar. Não dava mais para fingir que eu tava feliz. Ele bebeu um gole do chá. Seus ombros estavam tensos, mas sua voz saiu firme. O que aconteceu entre você e o Eduardo? Suspirei. Eu sabia que esse momento chegaria. No começo, foi tudo muito intenso. Ele falava das coisas que podia me dar, das viagens, da liberdade. Eu me senti viva. Me senti desejada. Mas logo aquilo virou uma prisão dourada. Ele queria que eu fosse alguém que eu não era. Longe dos meus filhos, longe da minha essência. Me perdi ali. E quando percebi, já era tarde. João não disse nada por um tempo. Depois perguntou, direto: você ainda ama ele? Balancei a cabeça, com sinceridade. Não. O que eu sentia era carência, era fuga. Eu amei você. E nunca deixei de amar, mesmo quando tentei me convencer do contrário. Ele me olhou então. Um olhar que eu conhecia, de dor misturado com ternura. Era o olhar que ele me deu quando pediu para eu ficar, naquela última discussão anos atrás. Eu me lembrei daquele dia com clareza, a chuva caindo, os filhos dormindo, e eu jogando tudo fora. Você me quebrou, Maria. Não vou mentir.
Te ver indo embora me destruiu por dentro. Eu tentei te odiar, tentei apagar. Mas era você. Uma lágrima solitária escorreu do meu rosto. Estendi a mão devagar e toquei a dele. Ele não recuou. Eu não quero que você me perdoe agora, João. Só quero poder provar que ainda dá tempo. Que o que a gente teve ainda existe. Ele segurou minha mão com firmeza. Apertou. O que a gente teve nunca acabou. Só ficou guardado. Eu só preciso ver se dá para confiar de novo. E isso, a gente vai descobrir juntos. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. Não era um recomeço com fogos de artifício ou beijos apaixonados. Era simples, real, dolorido, mas cheio de esperança. Naquela noite, não dormi por medo. Mas pela primeira vez desde que voltei, não me senti sozinha. Os dias seguintes foram longos. Estar de volta era como pisar em terreno que um dia foi fértil e agora parecia seco, duro, desconfiado. Meus filhos não sabiam onde me colocar. Em que espaço emocional me encaixar? Mãe? Visitante? Intrusa? Eu acordava cedo, ajudava João no café, preparava a mesa, cortava frutas, passava manteiga no pão, como se com cada pequeno gesto eu pudesse construir um degrau para me aproximar deles. Mas ninguém dizia obrigada. Na hora do café da manhã, Clara mal me olhava. Pedro fingia que eu não existia. Ana sentava calada, e Lucas era o único que sorria quando eu colocava leite no copo dele. Na terceira manhã, tentei iniciar conversa com Clara. Seu cabelo tá lindo assim, filha, cacheado, natural. Você sempre foi linda. Ela ergueu os olhos, fria. Não me chama de filha. Você não tem esse direito ainda. Aquela frase cortou como faca. Mas eu respirei fundo e balancei a cabeça, aceitando. Ela tinha razão. Ainda não. João, sentado à mesa, observava tudo em silêncio. Ele sabia que as feridas não fecham com palavras. Depois do café, Lucas veio até mim, baixinho. Mãe, você pode me buscar na escola hoje? O coração bateu forte. Claro, meu amor. Se o seu pai deixar, eu busco, sim. Ele correu até João com os olhos brilhando. Pai, ela pode me buscar? João me olhou. Depois olhou para Lucas e assentiu com um sorriso discreto. Pode sim, filho. Mas vai direto para casa, hein? Quando os 4 saíram para a escola, me sentei sozinha na sala. A casa parecia vazia de sons, mas cheia de fantasmas. Fui até o quarto das crianças. O quarto das meninas tinha posteres, roupas jogadas, uma boneca sem braço em cima da comoda. Sentei na cama da Ana. Peguei uma folha de papel no chão. Era um desenho. Uma casinha com 4 pessoas. Eu não estava lá. No quarto dos meninos, encontrei um caderno do Pedro. Tinha uma redação com o título: O que eu faria se pudesse voltar no tempo? Ele escreveu: Eu não deixaria minha mãe sair pela porta. Eu diria para ela ficar. E se ela fosse, eu não deixaria meu pai chorar sozinho. Eu faria alguma coisa. Qualquer coisa. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. A dor deles tinha sido calada, mas estava ali, escrita, desenhada, espalhada pela casa. Era como se eu tivesse deixado um incêndio e agora voltava tentando apagar as cinzas com um copo d'água. À tarde, fui buscar Lucas. Esperei na porta da escola, nervosa. Quando ele saiu correndo e me abraçou no portão, senti que pelo menos ali havia abrigo. Eu disse para os meus amigos que minha mãe voltou. Ele falou sorrindo, orgulhoso. Sorri, mas o sorriso doeu. Que bom, meu amor. A mamãe vai fazer de tudo para você poder continuar dizendo isso com alegria. Caminhamos de mãos dadas. No caminho, ele me contou do dever de casa, do colega que soltou pum na sala, do sonho que teve com o dragão. A infância ainda vivia nele. Quando chegamos, João já estava em casa. Ana também. Estavam sentados na sala, fazendo lição. Oi, Ana, tudo bem? Perguntei, me aproximando devagar. Ela não respondeu, mas estendeu um papel para mim. Era um bilhete, com a letra dela. Por que você foi embora? Eu senti tanto a sua falta. Mas agora não sei se confio em você de novo. Eu queria, mas não sei. Sentei ao lado dela e, com lágrimas nos olhos, escrevi no verso. Eu fui embora porque não sabia como lidar com a minha dor. Mas a sua dor foi maior. E por isso, eu tô aqui. Para merecer sua confiança de novo.
Não precisa ser hoje, mas eu vou esperar. Entreguei de volta. Ela leu. Não disse nada, mas não chorou, nem se afastou. Apenas guardou o papel no estojo com cuidado. Naquela noite, João entrou no quarto de hóspedes com 2 taças de vinho. Tá viva? Por fora, sim, respondi, sorrindo triste. Por dentro, às vezes sinto que ainda tô me despedaçando. Ele se sentou na poltrona, esticando as pernas. Eles estão machucados, Maria. Mas eu tô vendo o que você tá tentando fazer. Eu vejo. Eles também vão ver. Só precisa de tempo. Eu fico com medo, João, medo de ter perdido eles para sempre. Ele me olhou nos olhos. Você não perdeu. Só se perdeu um tempo. Agora é hora de achar o caminho de volta. E eles precisam ver que você vai ficar, que não vai fugir na próxima tempestade. Brindei com ele, silenciosamente. Eu sabia, ainda estávamos em meio às nuvens escuras. Mas talvez, só talvez, a tempestade estivesse começando a passar. Na quarta-feira à tarde, a chuva caiu de repente. Eu estava sozinha em casa, organizando os armários da cozinha. Um ato simbólico, talvez, como se arrumar o que estava fora do lugar ali me ajudasse a organizar o que estava quebrado aqui dentro. Ouvi o interfone tocar. Quem é? Perguntei, apertando o botão. Maria. Sou eu. A voz. Aquela voz que eu conhecia até de olhos fechados. Eduardo. Meu estômago virou. A mão congelou no botão. Por favor, Maria, só quero conversar. Pensei em não abrir. Pensei em desligar. Mas algo dentro de mim disse que fugir seria pior. Abri o portão. Minutos depois, ele estava diante de mim, encharcado de chuva, vestindo aquela velha jaqueta de couro que tanto amava. O mesmo olhar confiante, mas havia algo diferente. Um cansaço. Você tá bem? Ele perguntou, como se fosse o homem da minha vida. O que você tá fazendo aqui, Eduardo? Ele deu um passo para dentro, tirando a jaqueta molhada. Vim te buscar. Dei uma risada curta, amarga. Buscar? Isso aqui, Maria. Ele apontou em volta. Você vai voltar para essa vidinha medíocre? Para um homem que você deixou? Para filhos que te odeiam? Cuidado com as palavras. Respondi firme. Eles são minha família. E o João é um homem muito mais digno do que você jamais foi. Ele sorriu, aquele sorriso que sempre usava quando queria virar o jogo. Você tá dizendo isso agora porque tá magoada. Mas você sabe o que a gente viveu. As viagens, os planos, a liberdade que eu te dei. Liberdade? Você me isolou, Eduardo. Você me afastou dos meus filhos, da minha essência. Você me fez pensar que eu era outra mulher, quando tudo que eu queria era ser eu mesma. Ele se aproximou, baixando a voz. Eu te dei o mundo, Maria. E você sabe que, comigo, você pode ter mais. Conforto, segurança, um futuro de verdade. Você acha que o João vai te oferecer o quê? A mesma rotina cinza de sempre? Eu dei um passo para trás. Minha voz saiu trêmula, mas decidida. O João pode não me levar para Paris, mas ele me olha com respeito. Ele me perdoou. E isso vale mais do que qualquer passagem de avião ou carro importado. Você vai jogar tudo fora por causa de um sentimento velho? Não é velho. É verdadeiro. E é exatamente por isso que você tá aqui, né, Eduardo? Porque no fundo, você sempre soube que o amor que eu sentia por ele nunca acabou. Ele respirou fundo, passando a mão pelos cabelos molhados. Eu ainda te amo, Maria. Você não entende isso? Entendo. Mas amar não é possuir. E você tentou me possuir. João, ele só quer me amar. E deixar que eu seja quem sou. Silêncio. Ele olhou nos meus olhos por alguns segundos. Vi algo quebrar ali. Orgulho ferido? Coração? Não sei. Mas foi real. Então é isso? Ele perguntou. É isso. Eduardo me encarou uma última vez. Depois pegou a jaqueta, jogou por cima do ombro e saiu. Sem drama. Sem gritos. Só uma despedida silenciosa e molhada pela chuva. Fiquei ali, parada, por minutos. Logo depois, João chegou. Tinha um carro estranho na frente de casa. Ele comentou, entrando. Era ele? Assenti, sem precisar explicar mais nada. Ele largou a mochila na cadeira e me olhou com aquele olhar que lia minha alma.
você tá bem? Me aproximei, encostei minha cabeça no peito dele e sussurrei. Tô. Pela primeira vez, eu tô. Ele me abraçou forte. E naquele abraço, eu senti. Não importava mais onde eu tinha estado. O que importava era onde eu tinha decidido ficar. Os dias seguintes passaram como se andássemos por uma estrada esburacada, às vezes tranquilos, outras vezes dolorosamente lentos. João estava mais presente, Lucas seguia sorrindo, Ana começava a me observar com menos medo. Mas Pedro e Clara eram como muros. Intransponíveis. Uma tarde, escutei risos no quintal. Fui até lá e vi Ana e Lucas brincando com João. Um daqueles momentos que antes me fariam sorrir com leveza, mas hoje me atravessavam com culpa. Eu deveria ter estado ali. Eu deveria ter visto essas fases, essas risadas. Quando voltei para dentro, encontrei Pedro na sala, no celular. Ele nem ergueu os olhos. Oi, Pedro. Tudo bem? Uhum. Você quer que eu prepare um lanche para você? Não precisa. O silêncio voltou a reinar. Então arrisquei. Eu li aquela redação sua, dias atrás. A do voltar no tempo. Ele fechou o rosto. Largou o celular. Você não tinha direito de mexer nas minhas coisas. Eu sei. Desculpa. Foi impulso. Mas me tocou muito. Eu também queria voltar no tempo. Pedro se levantou de repente. E voltar para fazer o quê? Para sair de novo depois? Para mentir de novo pra gente? Acha que um lanche resolve? Não. Eu sei que não resolve. Mas é o que eu posso fazer agora. Estar aqui. Encarar você. Ouvir sua raiva. E te amar mesmo assim. Eu chorei todas as noites, mãe. Ele gritou. Eu cuidava da Ana quando ela tinha febre. Eu botava o Lucas para dormir porque o pai chegava exausto. A Clara lavava roupa, cozinhava arroz errado. E a senhora? Curtindo uma vida bonita com o seu namorado? E agora quer o quê? Um abraço? As palavras dele vieram como murros. Eu chorei ali, sem vergonha. Porque ele precisava ver minha dor também. Não quero seu abraço, Pedro. Quero seu perdão. Mas sei que isso vai levar tempo, talvez anos. E eu vou estar aqui, um dia de cada vez. Se você quiser gritar, grita. Se quiser me ignorar, tudo bem. Mas eu não vou mais sumir. Ele apertou os olhos, frustrado. Depois saiu da sala, batendo a porta do quarto. Naquela noite, eu estava sentada à mesa, já tarde, sozinha, olhando para um prato de comida frio. João apareceu. Pedro tá bravo. Ele tem razão. Tudo o que ele disse é verdade. É. Mas também é verdade que você voltou. E que não é fácil para ninguém. Às vezes acho que nunca vou consertar o que fiz. João sentou ao meu lado. Tocou minha mão. Não é sobre consertar, Maria. É sobre estar. E ficar. Na manhã seguinte, ao preparar o café, Clara entrou na cozinha. De pijama, cabelo amarrado, expressão fechada. Você pode parar de tentar parecer mãe perfeita? Eu não tô tentando ser perfeita. Só quero estar presente. Ela bufou, pegou o leite e começou a sair da cozinha. Mas antes de passar pela porta, parou. O Pedro falou umas verdades ontem. Mas ele esqueceu uma coisa. Me virei, com o coração batendo. Você não viu quando eu menstruei pela primeira vez. Eu tava desesperada. João comprou os absorventes errados. Eu chorei por horas. Não porque ele errou, mas porque você não estava lá. Minhas mãos tremiam. Fiquei sem resposta. Ela me olhou com os olhos marejados, mas duros. Você não perdeu só tempo, mãe. Perdeu memória. Perdeu presença. E não é só com abraço que vai recuperar. Eu sei. E mesmo que você nunca me perdoe, eu não vou desistir de ser sua mãe. Ela saiu. Não bateu a porta. Não gritou. Mas deixou um silêncio que me rasgou por dentro. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma carta. Para os 4 filhos. Eu não espero que me perdoem agora. Nem amanhã. Eu só peço que me deem a chance de mostrar, com tempo e verdade, que o amor que eu tenho por vocês nunca morreu. Mesmo quando eu me perdi. Eu fui fraca. Fugi dos meus próprios erros e deixei vocês pagarem por isso. Mas agora, eu estou aqui. E vou continuar aqui. Porque mãe não é só quem dá a vida, é quem fica para reparar os danos.
Dobrei a carta e coloquei sobre a mesa da sala. Não sabia quem leria, nem quando, mas precisava dizer, porque os conflitos ainda existiam, e a culpa ainda pesava. Mas o amor, esse ainda vivia. O tempo ensina, mesmo quando dói. Depois da carta que deixei sobre a mesa, ninguém falou nada diretamente. Mas nos dias seguintes, notei pequenos gestos. A Clara, por exemplo, começou a me responder com mais do que um grunhido. Ana me chamou para ajudá-la num trabalho de escola. Pedro ainda não olhava nos meus olhos, mas parou de sair da sala quando eu entrava. Era pouco, mas era algo. Numa sexta-feira, João chegou com um convite. Os meninos querem ir ao parque aquático em Caldas Novas. Tava pensando se não seria uma boa ideia irmos todos. Um final de semana longe daqui, dar um respiro. Com todo mundo? Todo mundo. Você inclusive. Você acha que eles vão querer? Acho que você precisa mostrar que está disposta. Eles vão testar. Mas se você recuar, eles vão entender como abandono de novo. Suspirei. Então vamos. No sábado de manhã, o carro saiu cheio de mochilas, travesseiros e silêncios. Clara colocou os fones. Pedro sentou no banco da frente. Ana ficou de cara fechada, enquanto Lucas falava pelos cotovelos. Vai ter toboágua? Eu vou na maior. Mãe, você vai comigo? Claro que vou, meu amor. Clara revirou os olhos no banco de trás. Vai durar quanto tempo esse teatrinho? Engoli seco. João olhou pelo retrovisor e disse calmo. Clary, vamos tentar só curtir, tá bom? Ela não respondeu. Chegamos por volta das 10 da manhã. O sol estalava no céu. O lugar era lindo, cheio de gente, risadas, crianças correndo. Lucas puxou minha mão. Mãe, vamos. E fomos. Subimos no toboágua gigante, e eu gritei tanto na descida que saí rindo, como há muito tempo não ria. João tirou uma foto nossa, encharcados e sorrindo. Eu queria congelar aquele instante. Na hora do almoço, sentamos numa mesa grande. Clara estava em pé, mexendo no celular. Senta com a gente, pedi. Prefiro comer depois. Pedro, de repente, olhou para ela. Senta logo. Se a gente não suportar ficar 30 minutos juntos, a gente nunca vai sair do lugar. Ela franziu a testa, surpresa. Depois puxou a cadeira e se sentou. Sem olhar para mim, mas sentou. Durante a refeição, Ana falou algo que me pegou de surpresa. Eu li sua carta. Fiquei sem saber o que dizer. Ela continuou, com a voz baixa. Não doeu tanto quanto achei que ia doer. Fico feliz por ter lido. Pedro largou o garfo devagar. Mas escrever é fácil, mãe. Difícil é estar presente mesmo. Eu sei, respondi. Por isso, estou aqui. E vou continuar aqui, mesmo que não queiram. Não para forçar perdão, mas para provar que voltei de verdade. Ele olhou para mim. Por um segundo, senti algo diferente ali. Não era aceitação, mas também não era raiva. Era como se ele estivesse me estudando. Mais tarde, enquanto os menores brincavam na piscina infantil, Clara sentou ao meu lado numa espreguiçadeira. Você vai fugir de novo? A pergunta foi direta, seca. Não, nunca mais. Eduardo ainda te procura? Procurou. Veio até em casa. Mas eu fechei aquela porta para sempre. Porque o que eu tenho com seu pai é real. E com vocês também. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, sem me olhar. Eu odeio que uma parte de mim ainda queira acreditar. Pode odiar, mas não precisa se culpar por isso. Ela então fez algo inesperado. Pegou o celular e virou a tela para mim. Gostou dessa foto? Era a imagem que João tinha tirado mais cedo de mim e Lucas rindo, molhados. Sorri. Gostei muito. Manda para mim? Ela pediu. Claro. Enviei. E aquele pequeno pedido foi como um raio de sol furando o céu nublado. Na volta para casa, o carro parecia outro. Ainda não havia gargalhadas soltas. Mas os silêncios estavam mais leves. Pedro contou uma piada que fez Ana rir. Clara tirou os fones. João segurou minha mão no câmbio, como fazia nos velhos tempos. Naquela noite, quando já estávamos deitados, João me olhou e disse: Você tá passando nos testes. Ainda tô no começo, João. Mas já é um começo. E olha, é um começo bonito. Sorri.
Fechei os olhos e pensei, talvez a estrada seja longa, mas finalmente estamos caminhando na mesma direção. Voltamos de Caldas Novas como se algo tivesse mudado no ar. Ainda havia dor, muita, mas também havia uma trégua silenciosa. E isso, para mim, era um milagre disfarçado de cotidiano. Na segunda-feira, logo cedo, fui até a feira do bairro comprar frutas frescas. De alguma forma, reaprender a cuidar da casa era também reaprender a ser mãe. No caminho, encontrei Dona Irene, uma vizinha antiga que sempre teve língua mais rápida que pensamento. Maria. Olha só quem ressurgiu. Bom dia, Dona Irene. Ela me olhou dos pés à cabeça, com aquele julgamento que só o tempo disfarça. Voltou mesmo? Ou é só visita? Voltei, Dona Irene. Pra ficar. Vamos ver se os meninos acreditam nisso. A frase me doeu mais do que deveria. Talvez porque era verdade. Em casa, preparei uma torta de frango, a favorita da Clara. Fiz sem dizer nada, sem esperar nada. Apenas deixei na mesa, junto com um bilhete simples, feita com carinho. Se quiser. À noite, ouvi passos na cozinha. Espiei do corredor. Clara estava comendo um pedaço da torta, em pé, mexendo no celular. Quando terminou, olhou para o bilhete por alguns segundos. Depois pegou uma caneta e escreveu embaixo. Tava boa. Sorri sozinha no escuro da sala. No dia seguinte, Ana me chamou para ajudar com uma maquete da escola. Sentamos na mesa juntas, recortando papéis coloridos e colando janelinhas de cartolina. Mãe, você sabe usar cola quente? Sei sim, meu amor. Ela me observou colar com cuidado, depois sorriu, meio sem graça. Você fazia essas coisas comigo antes? Engoli seco. Não. E isso é uma das coisas que mais me doem. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Mas tá legal fazer agora. Meu coração bateu forte. Passei a mão em seu cabelo com cuidado. Muito legal. Obrigada por me deixar participar. Naquela noite, fui surpreendida por Pedro. Ele entrou na cozinha, onde eu lavava a louça, e ficou parado por alguns segundos. Mãe! Virei devagar. Não lembrava a última vez que ele me chamou assim sem sarcasmo. Oi, filho. Eu preciso de ajuda com o negócio do estágio. Currículo. Dá para olhar comigo? Minha vontade foi chorar ali mesmo, mas só assenti, com um sorriso calmo. Claro. Vamos sentar ali na mesa. Sentamos lado a lado. Eu corrigi algumas palavras, dei sugestões, e ele foi ouvindo, aceitando. No fim, ele me olhou sério. Isso não significa que eu esqueci. Eu sei. Mas talvez eu esteja cansado de carregar esse ódio sozinho. Toquei sua mão de leve, e ele não recuou. Foi só um instante. Mas foi imenso. Mais tarde, João me chamou na varanda. Ele segurava 2 xícaras de chá. Tá acontecendo, ele disse, me entregando uma delas. O quê? Eles. Vocês. Os laços. Estão se costurando. Ainda tá tudo tão frágil. E vai estar por um tempo. Mas você tá segurando a linha com firmeza. Eles estão vendo. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. A noite estava estrelada. O cheiro de terra molhada subia do jardim. Eu encostei minha cabeça no ombro dele. Você foi muito corajoso de me aceitar de volta. Não foi coragem. Foi amor. Fechei os olhos. Porque pela primeira vez, em muito tempo, eu sentia paz. Naquela noite, antes de dormir, vi a Clara passando no corredor. Ela parou na porta do meu quarto e disse baixinho: amanhã vai ter reunião na escola. Se quiser ir, quero. Obrigada por me avisar. Ela assentiu com a cabeça, sem sorrir, e seguiu para o quarto. Não era um final ainda. Era um recomeço. Mas nesse recomeço, cada pequeno gesto tinha o peso de um milagre. E aos poucos, os laços iam se reconstruindo. A vida tem um jeito curioso de testar a gente bem quando começamos a acreditar que tudo vai dar certo. Naquela semana, eu estava animada. Fui à reunião da escola com a Clara, ajudei Ana com um projeto de ciências, e Pedro me mandou uma mensagem de bom dia pela primeira vez desde que voltei. João e eu até começamos a planejar abrir um pequeno negócio juntos, uma horta orgânica nos fundos do quintal, algo simples, mas nosso. Foi quando Eduardo reapareceu. Eu estava saindo da padaria, com um saco de pão francês quente no braço, quando vi aquele carro branco parado do outro lado da rua. Reconheci na hora.
Meu coração disparou. Ele desceu do carro como se tivesse todo o tempo do mundo. Maria, Eduardo, o que você tá fazendo aqui? Precisava te ver. Olhei em volta, desconfortável. Respirei fundo. Não tem mais nada para conversar. Claro que tem. Eu estive ao seu lado quando ninguém esteve. Eu te dei uma vida melhor. E você vai jogar isso fora para viver de novo com o João? Numa casa onde ninguém te quer? A raiva subiu. Você não entende nada do que está acontecendo. Eu não tô jogando nada fora. Eu tô recuperando tudo que é essencial. Ele deu um passo à frente. Você acha que seus filhos vão realmente te perdoar? Que João não vai jogar isso na sua cara algum dia? Maria, você ainda pode ter conforto. Pode ter liberdade. Eu nunca te pedi nada além de ser você mesma. E é exatamente isso que eu tô sendo agora. Ele me olhou com aquela expressão de quem achava que ainda tinha algum poder sobre mim. Você vai se arrepender. Já me arrependi bastante. Agora chega. Virei as costas e fui embora, com as mãos tremendo e o peito apertado. Cheguei em casa e João percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? O Eduardo apareceu. De novo. Ele fechou o rosto, mas se conteve. O que ele disse? Que eu tô me enganando. Que vocês nunca vão me perdoar. Que ele pode me dar uma vida melhor. E você? Eu disse que essa é a vida que eu quero. Aqui. Com vocês. Com todas as dores e cicatrizes. Ele me puxou para um abraço apertado. Ficamos assim por um tempo. Maria, você precisa me prometer uma coisa. Claro. Que se ele aparecer de novo, você me conta. Que você não enfrenta isso sozinha. Assenti. Eu prometo. Mas as consequências vieram mais rápido do que eu esperava. Naquela mesma noite, enquanto jantávamos, Pedro largou os talheres. O Eduardo passou aqui de carro hoje à tarde. Ficou parado em frente ao portão. Clara se virou para mim. Ele te procurou? Engoli seco. Sim. Mas eu mandei ele ir embora. Pedro franziu a testa. E por que ele ainda tá por aqui? Você tá escondendo alguma coisa? Não. Eu juro para vocês. Eu não tenho mais nada com ele. Ele apareceu do nada. Eu só quero paz. Quero vocês. Quero essa família. Clara cruzou os braços. A gente tá tentando confiar. Mas você precisa entender que qualquer coisa abala tudo. Qualquer coisa. João interveio. Ela me contou. Na hora. E ela mandou ele embora. Pedro se levantou. Eu só quero que fique claro. A gente tá tentando. Mas não vai dar certo se ela continuar deixando o passado bater na porta. Me levantei também, com firmeza. Eu sei disso. E é por isso que eu não deixei ele entrar. Nem na casa. Nem na minha vida. Mas ele não vai desistir fácil. E talvez eu também precise de vocês agora. Para resistir juntos. Clara me encarou por um tempo. Depois disse. Se ele aparecer de novo, sou eu quem vai botar ele para correr. Ana soltou um risinho e quebrou a tensão. A Clara brava dá até medo. Todos riram, até Pedro, que balançou a cabeça com um sorriso breve e murmurou. Tô de olho, mãe. Mas, tô tentando. Naquela noite, escrevi mais uma carta. Não entreguei. Apenas guardei numa caixa com meu nome. Era para mim mesma. Um lembrete. Não é porque alguém insiste em voltar que você precisa abrir a porta. Você já foi embora uma vez. Agora é hora de ficar. Resistir é amar com raiz. A reconstrução exige presença, mas também firmeza. E mesmo quando os ventos tentam me arrastar de novo, eu sei, minhas raízes estão aqui. Nunca pensei que felicidade tivesse gosto de simplicidade. Mas era isso. Um café quente, a voz do João no quintal, o barulho dos filhos pela casa. Tudo isso, que um dia me pareceu tão comum, agora era precioso. O susto com o Eduardo serviu para uma coisa, nos uniu ainda mais. João aumentou a segurança da casa, Pedro instalou câmeras, Clara pintou um aviso no portão que dizia, aqui só entra amor. E depois riu, envergonhada, mas deixou lá. As coisas estavam mudando. Devagar, mas com força. João, eu disse numa tarde de sábado, enquanto colhíamos alface na pequena horta que criamos nos fundos, você acha que um dia a gente pode viver disso aqui? Ele limpou o suor da testa e olhou ao redor. Não sei se só disso. Mas sei que isso aqui tem um valor que dinheiro nenhum paga.
Essa terra, essas folhas, isso é paz. E se a gente vendesse no bairro? Uma feirinha local? Ele sorriu. Eu tava pensando justamente nisso. O Pedro tem os contatos na escola técnica. Disse que pode ajudar a fazer um site, até vender online. Online? Nossa, olha a modernidade chegando no nosso cantinho. Rimos juntos. Era leve. Era gostoso. Era real. À noite, durante o jantar, eu trouxe a ideia para todos. Filhos, a gente quer começar a vender os orgânicos. Alface, rúcula, tomate. E queríamos que vocês participassem. Pedro foi o primeiro a responder. Eu posso cuidar da parte digital. Fazer redes sociais, criar um nome, essas coisas. Ana, animada, levantou a mão como se estivesse na escola. Eu posso fazer os desenhos. Rótulo, logo, tudo. Clara ergueu uma sobrancelha. E eu posso cuidar das fotos. Mas só se vocês aceitarem o nome que eu pensei. Qual o nome? Perguntou João. Raiz de Casa. Todos se entreolharam. Meu coração se aqueceu. Era mais que perfeito. Eu amei, eu disse. Raiz de Casa. É exatamente o que somos agora. Raízes que voltaram pro chão certo. Os meses seguintes foram uma mistura de trabalho e pequenas vitórias. Vendíamos aos sábados numa feirinha local que a prefeitura apoiava. Aos poucos, os vizinhos passaram a nos reconhecer. A gente sorria mais. João e eu andávamos de mãos dadas de novo. Certa manhã, Pedro veio até mim na cozinha. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ele me entregou um celular com uma postagem no Instagram. Era uma foto nossa na banca da feira, todos juntos, com a legenda, Família Raiz. Literalmente. Eu me emocionei. Obrigada, filho. Ele fez que não com a cabeça. A gente é que agradece. Eu nunca pensei que fosse dizer isso, mas sua volta mudou tudo. Pra melhor. Abracei ele com força. Me permiti chorar, só um pouco. Naquela noite, Clara se aproximou do meu quarto e bateu na porta. Posso entrar? Sempre. Ela se sentou na beira da cama, mexendo no celular. Eduardo passou de novo? Não. Desde aquele dia, sumiu. E mesmo que volte, ele não me alcança mais. Ela assentiu, séria. Fico feliz. Você tá diferente. Antes, quando você sumiu, eu achei que era porque a gente não era suficiente. Nunca foi isso, filha. Foi sobre mim. Meus buracos. Minha fuga. Mas vocês sempre foram meu lar, mesmo quando eu me perdi de mim. Ela desviou o olhar, emocionada. Você voltou melhor, mais forte. E vocês me ajudaram a ser isso. Ela me abraçou. Pela primeira vez desde que voltei, um abraço inteiro. Sem raiva, sem dor. Só amor. Ali, naquele gesto, entendi. Estávamos colhendo esperança. Depois da tempestade, da terra remexida, da raiz exposta, estava vindo florescer. Ainda havia dores, eu sabia. Mas havia agora um futuro sendo construído. Juntos. E isso, para mim, era uma conquista maior do que qualquer outra. Eu sempre pensei que o perdão fosse como uma porta aberta. Mas descobri que, na verdade, ele é uma chave, e cada um precisa girá-la no seu tempo. Já fazia quase um ano desde que eu voltei. A horta ia bem, o projeto da Raiz de Casa crescia, e nossa família parecia cada vez mais unida. Mas mesmo com toda a alegria, havia algo que ainda morava num canto escuro do meu coração, o silêncio de Pedro. Ele me ajudava, era respeitoso, até gentil em alguns momentos. Mas nunca tocava no que realmente importava. Nunca disse se me perdoava. E eu esperava. Cada gesto dele era um talvez. Cada silêncio, uma esperança. Foi numa tarde nublada, com cheiro de chuva no ar, que tudo aconteceu. Eu estava no quintal, replantando mudas de manjericão, quando ele se aproximou. Sentou no banco ao lado, mexendo nas mãos, inquieto. Tá precisando de ajuda? Ele perguntou. Sempre. Mas hoje tá tranquilo. Tô só organizando. Silêncio. Ele olhou pro céu. Lembro quando eu era pequeno e você dizia que a chuva era Deus limpando o céu. Sorri com tristeza. Eu dizia isso para acalmar vocês nas noites de trovão. Funcionava. Mais silêncio. Dessa vez mais pesado. Sabe, mãe, eu me acostumei a viver com raiva. Eu sei, filho.
Mas eu também me acostumei a esconder a saudade. Meu peito apertou. Eu senti tanto a sua falta, Pedro. Eu senti a raiva de sentir falta. Como se isso me enfraquecesse. Ele respirou fundo, como quem ia mergulhar. Você foi embora. Eu vi a Ana chorar escondida. Vi o João afundar em silêncio. Eu virei o homem da casa com 14 anos. Eu chorei. Baixinho, de leve. Mas deixei as lágrimas caírem. Eu não tenho desculpas. Só dor. Dor por ter causado isso. Dor por ter demorado tanto para enxergar. Ele se levantou, caminhou alguns passos, depois voltou. Eu guardei essa raiva por muito tempo. Mas agora, ela só me pesa. Ele se agachou diante de mim. Eu tô cansado, mãe. E eu acho que, eu te perdoo. Travei. Como se aquele momento fosse frágil demais para respirar. Você não sabe o quanto eu esperei ouvir isso. Ele me abraçou. Forte. Como quando era criança e caía e vinha correndo pro meu colo. Eu chorei no ombro dele. Ele também. Naquele instante, entendi. Perdoar é se libertar. E ele, finalmente, estava livre. Mais tarde, à mesa do jantar, Ana comentou algo simples. O Pedro tá sorrindo com os olhos hoje. Todos riram. Ele fingiu irritação, mas não negou. João me olhou com ternura. Como quem sabe que tudo valeu a pena. Clara levantou um brinde improvisado com um copo de suco. As raízes que insistem em florescer, mesmo depois de tudo. E a mãe que aprendeu a regar a gente de novo, completou Ana. Eu ergui meu copo, emocionada. E aos filhos que me ensinaram que o amor verdadeiro sempre dá uma segunda chance. Naquela noite, escrevi na minha velha caixa de cartas. Só uma frase. Eles me perdoaram. E eu também. Porque perdoar o outro é um gesto nobre. Mas perdoar a si mesma, isso é renascer. Quando eu era criança, minha avó dizia que a felicidade era como um bolo de fubá, simples, quente e feito com paciência. Hoje, depois de tudo que vivi, entendo exatamente o que ela queria dizer. 2 anos depois da minha volta, a vida encontrou seu ritmo. Nem sempre calmo, nem sempre certo, mas nosso. A horta virou um pequeno negócio de verdade. João e eu registramos a marca Raiz de Casa, compramos um pedacinho de terra nos arredores de Belo Horizonte e começamos a produzir em escala maior. Recebemos até convite para participar de um documentário sobre agricultura familiar. Mas não foi isso que me fez sentir que tudo estava certo. Foi uma tarde de domingo. Era aniversário do João. Os meninos tinham organizado um almoço surpresa na chácara. Quando ele chegou, a mesa estava cheia. Clara assava pão de queijo, Pedro tocava violão, Ana corria com uma câmera na mão, registrando tudo. Eu o abracei por trás, sussurrando. Feliz aniversário, meu amor. Ele virou para mim, com aquele sorriso que sempre teve só para mim. Sabe o que eu pedi quando assoprei a vela? O quê? Que o tempo pare um pouco. Só para eu aproveitar mais isso aqui. Isso aqui o quê? Isso aqui, tudo. Você. Eles. Nós. Essa vida que a gente quase perdeu. Eu encostei minha cabeça no ombro dele. E pensar que eu quase fugi de tudo isso, mais de uma vez. Ele me puxou devagar e me beijou a testa. E pensar que, mesmo fugindo, foi você quem nos trouxe de volta à essência. No meio da tarde, Clara pegou o microfone improvisado e pediu silêncio. Gente, a gente tem uma surpresa. Uma homenagem. Ela olhou para mim. Para nossa mãe. Todos se viraram. Eu já senti os olhos marejarem. No telão improvisado no quintal, começou a passar um vídeo. Imagens nossas, plantando, vendendo, cozinhando, rindo. Pedro narrou. Às vezes, uma mãe se perde. Às vezes, um filho se fecha. Mas quando o amor é de verdade, ele encontra o caminho de volta. Nossa família é prova disso. Ana apareceu na tela, dizendo: ela foi embora. Mas voltou melhor, mais forte, mais nossa. E então Clara, olhando direto para a câmera. A gente te perdoa, mãe. E te ama. Muito. Eu chorei. João me abraçou por trás. Pedro colocou a mão no meu ombro. Você merecia ouvir isso, mãe. Merecia esse momento. E vocês mereciam uma mãe presente. Sussurrei, emocionada. Eu sou grata por cada segundo de chance que vocês me deram. O vídeo acabou, mas o momento ficou. Ficou para sempre.
Na volta para casa, já à noite, no silêncio gostoso do carro, Ana perguntou: Mãe, você acha que essa história daria um livro? Olhei para ela e sorri. Talvez. Mas só se terminar com: e ela finalmente aprendeu a ficar. Porque foi isso que aconteceu. Eu aprendi a ficar, a cuidar, a ouvir, a construir, a amar sem pressa, sem fuga, sem medo. E quando João segurou minha mão e Clara dormia no banco de trás, percebi que eu já estava vivendo o final feliz que tantas vezes sonhei. E ele não era perfeito, nem cinematográfico. Era real. E era nosso. Se você gostou da história, não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. E claro, queremos saber sua opinião. Comente aqui embaixo o que achou dessa jornada de amor, perdão e superação. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de todas as nossas novas histórias e aventuras. Nos vemos na próxima. Até lá, que a paz e o amor estejam com vocês.